Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma gravação aqui nos nossos estúdios aqui em casa, o Pode Ser, e vamos bater o papo hoje com a Ana Vasconcelos. Ela é nutricionista brasileira, já está aqui um tempo aqui no país, vai nos contar a sua trajetória e o que ela faz com o que ela aprendeu como nutricionista. Ela não vai trocar sua dieta radical, ela vai reeducar você para você comer de tudo um pouco, mas com sabedoria e uma comida saudável. Não é isso, Ana? É isso mesmo, Edu. Obrigada por estar aqui contigo. Obrigado é um prazer. Obrigado por ter vindo. E a Ana, durante o nosso programa, ela vai também falar o arroba dela, que eu já vou falar. É @ana.vasconcelos.nutri. Então, entra lá, conheça o Instagram da Ana, bate um papo com ela no direct, quem tiver interessado. Também, da família, já tem nutrólogo. Não, nutrólogo não, seu marido é o quê? Osteopata. Osteopata. Já é osteopata, ela vem ali perto de Aveiro, entre Santa Aveiro Combadão. e Coimbra, né? Mas ela atende online aí para tudo quanto é lado por É verdade. nutricionista, né? A consulta de nutrição online funciona sim. muito bem. Eu tenho bastante clientes na Alemanha, Sim. na Suíça. Que bom. Temos lá muitos portugueses que Sim, migram para lá. exato, então eu consigo fazer essas consultas online e funciona Sim. perfeito. A Ana vai ser uma das nossas atrações no nosso Hot Seat. Vai falar um pouquinho de nutrição lá também. Já vamos falar logo duas. Uma vai falar sobre malhação e a outra vai falar sobre nutrição. Uma está ligada na outra. É O Estúdio exatamente. Nanda Max e Ana Vasconcelos estão juntos. Não é isso? É exatamente isso. Quanto tempo você está aqui em Portugal, Ana? Eu já estou em Portugal há mais de 12 anos. 12. Mais de 12. Mais de 12 anos. Cheguei aqui com a minha filhinha ainda pequena. Você já era nutricionista quando chegou? Não. Ou formou aqui? Formei aqui, fiz Formou tudo aqui. Tudo aqui? Trouxe nada. Ah, chegou aqui menina, com 15 Cheguei anos, né? sem eira nem beira, sem Chegou dinheiro. com 15 anos, né? Foi quase isso. Olha, o que a alimentação não faz, não é? É verdade. Normalmente, quando eu digo que tenho uma filha crescida, a primeira pergunta é: que idade tens? Você chegou direto em Leiria? Porque antes de você morar onde você mora hoje, você morava em Leiria. Sim, eu vim mesmo direto para Leiria, porque tínhamos cá o Politécnico, que é onde eu queria começar a estudar. Que legal. Já vim com documentação iniciada, Sim, com tudo. sim. As aulas começavam em setembro e eu cheguei um bocadinho antes, principalmente porque tinha a escola da minha filha também. Sim. Então já vim mesmo preparada, não vim às cegas. Ela já chegou aqui estudando. Já chegou aqui estudando, foi direto para a Então escola. vocês fizeram uma programação antes de vir. Foi Eu preciso, gosto né? de frisar isso, para que quem vem nas escuras Claro. acaba se prejudicando, né, Ana? Opa, essa coisa de vir às escuras, começam a passar por situações Sim, muito complicadas. difíceis, Não, a né? gente veio Sim. sabendo para o que vinha, para onde vinha, com escola para minha filha, com tudo certinho. Sim. Assim, chegamos aqui. A parte da documentação já é complicada, né? Fazer inscrição, não sei o quê. Chegar com as coisas encaminhadas já foi ali, já resolveu uma boa parte dos problemas. Lá no Brasil você trabalhava com o quê? Trabalhava em farmácia de manipulação, queria ser farmacêutica, mas... E o maridão? O meu marido eu conheci aqui. Ah, conheceu aqui? Ah, que legal. Então você veio trabalhando em farmácia, mas aqui você não trabalha em farmácia. Não, aqui não. Fiz Então, o trabalho, explica isso daí pra trabalho eles de aí. imigrante. Quando eu vim viver para Portugal, eu vim com minha filha pequena, Sim. me inscrevi na universidade, comecei a tirar o curso de nutrição aqui. No IPL. No Politécnico de Leiria. IPL. Adoro aquele Politécnico, tenho recordações maravilhosas. Comecei a trabalhar na área da limpeza, comecei a trabalhar nos supermercados. Eu acho que muita gente em Leiria me conhece, porque a minha cara era bem conhecida no supermercado. Chamavam-me a menina do mercado, pronto. Sim. A menina do auge. Do óleo. Pronto. E durante esse período, eu tive 3 empregos, criei uma filha e estudei ao mesmo tempo na escola de saúde. Sim. Não é para muitos isso. É complicado, né? Não foi fácil, tivemos ali momentos muito difíceis. Aham. Mas lá eu consegui terminar o curso, consegui concluir o curso. Graças a Deus. Foi. Eu olhava para aquilo e pensava: o que eu faço com isso? Exato. Teve ali um momento muito difícil, já no final, tinha 2 disciplinas que levavam matemáticas. E eu já tinha quase o curso todo concluído e fiquei com bioquímica e bioestatística. E só me apetecia chorar, que eu dizia: o que eu vou fazer com isso? Eu pensava que não ia conseguir concluir. Olha, na lei aqui peguei mais um anito, fiz. Isso. Demorei mais tempo que as minhas colegas, Sim, não é? sim. Elas fizeram o curso em 4 anos, eu levei 5 anos, mas consegui concluir na mesma. Graças a Deus, né? É isso mesmo. E consegui também dar uma boa criação para minha filha. Logo que você concluiu, você já entrou a trabalhar nessa área ou continuou no mercado? Não, já comecei a trabalhar Trabalhando já comecei a trabalhar na área. Estagiou em algum lugar antes ou não?
Sim, fiz o estágio. Fiz vários estágios dentro do... Pelo IPL mesmo. Através do IPL. O estágio final é que foi eu que tive que arranjar. Depois que a gente termina o curso, a gente tem que entrar para a ordem. Sim. Então, esse estágio, o último estágio, foi eu que tive que arranjar. Sim. Que é um estágio extremamente importante. Mas dentro de Leiria, fiz estágio na hemodiálise, fiz o estágio também no Hospital de Leiria, então... No Santo André? No Santo André. Ah, que legal. Sim. Como nutricionista lá. Sim, sim. E na hemodiálise também? Também. Lá? Sim. Não, na hemodiálise, era ali nos parceiros, na Davita. Ah, na Davita. Conhece? Sei. Pronto, é a clínica que tem ali de hemodiálise também. Espetacular também. Sim, Tinha boa lá a nutricionista. clínica boa ali. E a nutricionista de lá é top. É. Na época, pelo menos, era a doutora Inês, que foi quem me orientou o estágio. Você ajudou ela. Exatamente. E ela me ajudou. Ela ainda está lá. Eu não sei, mas eu Deve acho que tá, deve estar. Aí depois você foi para o hospital. Eu fui 2 vezes para o hospital. Eu fui no estágio inicial de observação. No meu curso. Estágio foi logo no hospital? Foi logo no hospital. Que O legal. curso na altura, ele mudou depois um bocadinho, mas o curso na altura ele tinha 4 estágios. Ah, tá. O primeiro era observacional, de 1 mês, depois a gente foi fazendo outros estágios. Estágios não remunerados. Não remunerados, Zero. era a parte mais difícil, passei muito perrengue, nossa. O estágio na hemodiálise foi muito engraçado, porque eu precisava trabalhar e eu, em momento algum, tive o privilégio de deixar de trabalhar só para fazer o estágio. Aquilo era, tipo, surreal. Quando eu olho para trás, eu não faço a mínima ideia de como eu consegui fazer tudo. Então, eu lembro que eu dizia assim para minha orientadora, eu tô atrasada para ir trabalhar. E ela dizia assim, tá bem, te dou uma boleia e tal. Corria, me deixava um trabalho. E era aquela correria, era aquele cansaço. Mas foi gratificante. Mas foi gratificante, não vejo isso como uma coisa negativa. Sim. Morava perto do hospital ou morava longe? Eu morava perto do trabalho. Eu sempre fui muito esperta. Ainda bem, né? Isso era a Ainda parte bem. mais fácil. Então, nós conseguimos ter ali a escola da minha filha, o trabalho, a minha casa. Então, eu fazia tudo a pé. Ah, ela estudava ali também? Estudava ali na zona do... Ai... Esqueci o nome do bairro que a gente morava. Já saí aqui de Leiria, já tem para ir 7 anos que eu saí de Leiria. Já faz tempo, então, né? vim hoje aqui nessa zona, foi recordar e tudo um que bocado. legal. Já tem algum tempo que eu saí É daqui. difícil você voltar aqui, né? Faz tudo Não, online? no início eu vinha uma vez por mês, mas acabamos por fazer online, Sim, ver o Covid, não sei o quê. Mas eu costumava vir pelo menos uma vez no mês para fazer as consultas aqui no estúdio da Nanda, e algumas eu fazia online. Era conforme. Hoje você vive entre Coimbra E e Viseu. Viseu. É ali uma cidadezinha. É uma terra pequena. Uma terrinha muito pequena chamada bom lá? Santa Combadão. E assim, Você se adaptou bem? tem suas vantagens é e uma desvantagens. É uma aldeia e eu aqui onde eu sou... moro é uma aldeia também. Mas não tem nada a ver com aqui. Aqui é uma Nada a hora. ver. Lá é mesmo aldeia. Aldeia, né? Eu sou uma menina de cidade grande, eu sou de Fortaleza, da confusão, das praias. No primeiro ano, para mim, foi um bocado difícil. Depois comecei a me adaptar, até mesmo porque tem as suas qualidades. Vou dar um exemplo. Como, por exemplo, tem alturas que eu não compro fruta nem legumes, eu ganho tudo caseiro dos meus clientes, tudo biológico. É uma vantagem maravilhosa. Essa semana eu comprei uma couve e disse para meu marido, não sabe nada. Eu quero aquela biológica que a minha cliente costuma trazer. O ar é muito mais puro. Depois, da onde eu estou, se eu quiser ir para o Porto ou vir para a Leiria, é muito fácil, porque eu pego o IP3 Rápido, né? sem trânsito nem nada. Quando nós vamos ao Porto, meu marido é do Porto, então a gente faz o caminho todo bem. Quando está chegando lá, quase o mesmo tempo que a gente passa. Quando chega lá dentro, para rodar lá dentro, é quase o mesmo tempo que a gente leva né? de viagem. Exato. Então, não ter esse trânsito facilita um pouco a Fora que nossa vida. na aldeia, por exemplo, todo mundo te conhece, né? De certa forma, Todo mundo, sim. oi, conhece, porque a cidade é pequena, né? Exatamente, uma cidade pequena e acaba por ficar mais conhecida normalmente quando eu vou ao supermercado. A Mal já me conhece, ou então já muitas vezes encontro meus clientes. Olha, então, mas posso levar esse produto e tal? O que achas? Não sei o quê. E às vezes as idas ao supermercado demoram um bocadinho. Mais do que esperado, né? Normalmente é mais do que eu quis esperar. Do que de compra, É isso. Já tive assim, umas situações muito engraçadas das pessoas mesmo chamar, doutora, e eu, ai meu Deus, que vergonha, no meio do supermercado, não sei o que, pronto. Mas faz parte. E você se encontrou nesse mundo nutricional? Olha, me encontrei, de certa forma é muito prazeroso. É um trabalho que dá trabalho como outro qualquer. Tem dias de muito estresse, dependendo principalmente do cliente, do fluxo de trabalho. Mas é muito prazeroso a ponto de eu ficar, nossa, obrigada que eu tenha feito isso para alguém e tal. Esses dias atendi uma senhora, na primeira consulta dela, ela tinha imensos sintomas intestinais. Tanto que eu disse, olha, vai já tua médica de família, pede aqui algumas análises, prescrevi algumas análises. Eu normalmente faço uma carta
para o meu cliente levar ao médico de família com aquilo que eu achei que possa ser aqui suspeito, algum sintoma, ou algum edema na parte das pernas, que no caso das mulheres temos muito lipedema, não é? Eu costumo fazer, coloco lá meu número de ordem, assino, e eles facilita o trabalho para o médico, porque já chega lá a informação completa. E aí ela fez as análises todas, voltou, estava tudo bem, e ela estava super, super bem. Todos os sintomas que ela tinha intestinal tinham desaparecido, eram apenas da má alimentação que ela tinha. Imagina. Mas ela tinha bastante inchaço, uma alimentação terrível. Ela ficava mesmo sempre muito mal disposta a cada refeição. Então, basicamente, ela comia, não fazia digestão, ia comer de novo, não fazia digestão, e acabava que comia muitas vezes em horas erradas, ou muito tarde, volumes muito grandes, horas e horas e horas sem comer. E isso não lhe ajudava muito nos sintomas intestinais, e foi super gratificante saber que apenas uma dieta, sem medicação, conseguimos Muita ali... fibra. Aumentamos a fibra, aumentamos a proteína. Eu acho que nem é o caso da fibra, porque as pessoas já perceberam um bocado da fibra. Eu acho que o maior erro na alimentação está na falta de proteína. É pão, arroz. Ai, eu jantei uns cereais com leite. Ai, eu não tinha fome, comi uma sopa. Ai, eu não tinha fome, comi um pão. E cadê a proteína? Ficamos aqui sem proteína, não é? Por isso, a dieta ela não precisa ser restritiva para dar resultado. Uma dieta muito restritiva, tu não vai ter resultado. Infelizmente, eu já tive clientes que já vieram de dietas restritivas, ou porque já foi acompanhado por um outro profissional, ou porque resolveram mesmo fazer uma dieta restritiva. Isso não funciona. Funciona ali durante um período de tempo. A pessoa até pode perder muito peso, o que pode ser também negativo, derivado da perda de massa magra que pode se ter nesse período, e depois a falta de proteína. Depois, e quando eu volto para a minha dieta normal, o que eu vou comer? Puxa vida. Não é? É verdade. E o plano alimentar que eu gosto de dar é dentro da tua dieta normal. O que gosta de comer? E também o que você faz para designar um plano não é fácil, né? Você ficar estudando ali. Não é porque diariamente está sempre a surgir coisas novas, como, por exemplo, a parte da suplementação. Às vezes o cliente já vem com aquela opinião formada. Ah, eu quero fazer essa dieta. E às vezes não se enquadra para aquela pessoa. E nós temos que tentar perceber o que se enquadra melhor nela. Já me aconteceu da cliente chegar e dizer, eu quero fazer o jejum intermitente. E eu, ok, mas por que queres fazer o jejum intermitente? Porque eu quero perder peso. E no final o jejum intermitente não se enquadrava nela, porque o jejum prende mais o intestino. E ela já era uma senhora de mais de 50 anos e já tinha o intestino preso. Depois dos 50 anos, nós perdemos enzimas digestivas. Significa que muitas vezes a gente já não consegue fazer uma digestão que a gente fazia 2, 3 anos atrás. Não sei se já percebeu, acontece muitas vezes nos idosos. Preferem jantar sopa, coisas leves, e não comem carne. Eles não percebem o porquê, mas já ficam mal dispostos. Mas isso tem a ver com a quantidade de comida que eles têm, tipo carne, que já não conseguem fazer bem a digestão. Esse negócio de jejum intermitente, uma pergunta básica. Assim, se você faz jejum, por exemplo, eu não vou comer 10 horas da noite, não come, só come no outro dia às 10 da manhã, são 12 horas de jejum. É válido também durante a noite? Ou o jejum intermitente durante o dia? Vou te falar uma coisa que quase ninguém fala na área da nutrição, quase não se vê nada em redes sociais. A gente está sempre muito preocupado com o que vamos comer, o tipo de alimento, certo? A crononutrição, ela fala sobre os horários que devemos comer. E aqui entra um pouco o jejum. Quando a gente vai dar uma olhada nos artigos científicos, eles falam sobre o benefício do jejum, certo? Mas ele fala sobre janelas. O horário em que eu não vou comer, ele não fala. Ele fala se eu vou ficar tanto X horas sem comer e as horas que eu vou ficar comendo. Exatamente. Sempre que vamos procurar um artigo para ver o benefício do pequeno almoço, todos eles mostram um grande benefício a nível mental, físico, em vários aspectos. Principalmente por quê? Porque durante a noite, se nós somos saudáveis, a nossa glicemia baixa. E de manhã eu estou com a glicemia 70, 80, se eu for uma pessoa saudável. Significa que eu estou apta para comer pão, fruta, fazer um pequeno almoço de rainha. E à noite não. À noite a nossa glicemia já está mais alta. Significa que não vai me cair aqui bem um prato cheio de hidratos e alguns outros alimentos que possam subir. No caso do jejum intermitente, o mais correto seria eu me alimentar bem de manhã e parar de comer ao fim do dia. Aqui nós teríamos duas vantagens, que era introduzir o jejum e estar de acordo com o nosso sistema fisiológico, que entra aqui dentro da crononutrição, que ela diz que de manhã nós estamos prontos para comer bem,
E à noite não, porque aqui, a partir da noite, nós já temos a glicemia mais alta, nós não conseguimos fazer a digestão. Normalmente, no meu plano alimentar, o que eu peço para os meus clientes fazer é comerem carnes no almoço e no jantar ficarmos com peixe e ovos, por ser uma digestão mais facilitada, mais leve. Exatamente. Depois nós temos aqui outra questão intestinal, que é em relação ao ácido clorídrico, não é o pH do nosso estômago. E o pH, ele é regulado derivado do cortisol que nós temos. De manhã, o cortisol é aquilo que te tira da cama. Uau! Cortisol alto e tal. Só que a ideia do cortisol é que ele vai baixando ao longo do dia. Quanto mais... Eu acho que já vem baixo. Eu já acordo, já querendo dormir de novo. Pois é ele que nos tira da cama, né? O cortisol não tá ali, ele tá dormindo ainda. De manhã ele tá mais elevado, enquanto que a nossa melatonina já começa a reduzir as quantidades. E à noite é o contrário. E como ele está relacionado ao nosso pH intestinal, como é que nós vamos conseguir fazer uma digestão de carne se ao fim do dia o nosso cortisol já baixou e o nosso ácido também já está alterado? Então, de manhã estamos preparados para comer bem em vários níveis, tanto do nosso pH do intestino, como da quantidade de açúcar que nós temos que estar baixo, estamos mesmo preparados. Então, o jejum intermitente para mim, para ter mais resultado, é aquele em que nós vamos comer bem de manhã e vamos parar de comer ali entre as 6 horas. Por quê? Segundo a medicina Ayurveda, o melhor horário para se jantar, para se fazer a última refeição, e o parar de comer, não é? Seria ali entre as 6, 6 e meia, 7 horas no mais tardar. A partir daquela hora, o não comer nada faz bem para qualquer dieta, para qualquer sintoma intestinal, traz bastante alívio. Ficar horas sem comer, para quem tem o intestino preso, ele vai prender mais. E aí é bastante desagradável, não é? Por isso, não é que eu não gosto do jejum, eu gosto, mas tem pessoas que não se enquadram bem. Uma pessoa mais velha, que precisa de mais vitaminas e nutrientes, o jejum também não vai lhe cair muito bem. Quem tem compulsão e ansiedade, o jejum também não vai cair bem. Mas se quer fazer um bom jejum, come de manhã e para de comer à noite e coloca ali um complexo multivitamínico que não vai fazer mal a ninguém. Eu ia te perguntar, por quê? Eu estipulei um horário, não é? Por exemplo, se eu parar às 9, eu vou comer só depois das 9. Se eu parar às 10, eu vou comer só depois das 10. Porque eu tenho alguns parceiros que são restaurantes. Então eu vou lá e como, fazer a propaganda, né? Eu como. Então eu procuro sempre chegar à hora que abre, 7. Então como 8 eu já parei, não como mais nada. Só água, e só vou comer no outro dia, de manhã. E durante o dia eu vou comendo, como eu te falei, de pouco em pouco, mas vou. E agora, você falou um ponto, sabe aquela polivitamínico que chama Centrum? Sim. Centrum mais 50. É o que eu tomo. E eu sinto uma diferença muito grande quando você toma o Centrum. E eu tomo também B12 com... Como é que é o nome? Que é a B12 pura? Como é que é? Cobalamina. Cobalamina é bom, não é? Você toma aquilo. Eu tomo a dose para o meu organismo. Então, porque não adianta você tomar por tomar, né? Você tem que tomar a dose certa. E junto com o Centrum mais 50. Eu acho que faz muito bem. E também uma vez eu tomava, tomava uma vez por semana. Mas agora o médico falou, não, toma uma vez por mês, tá louco? Eu tomo a testosterona pura. Compro testosterona e eu mesmo, pum. Tomava duas. Tomava uma de testosterona, junto eu tomava a Decadurabolin. Tomava, são duas moléculas da testosterona, né? E agora eu só tomo a testosterona pura. Porque na reposição que eles mandam fazer. E eu tomo também, mando vir do Brasil, que aqui eu não compro nada, porque lá no Brasil, meu amigo, que também é médico do esporte, eu fazia com ele me dá a receita, eu compro lá, que lá é mais barato que aqui também, é o GH. Eu tomo GH, eu tomo. E rejuvenescimento, crescimento. Sim. Sim, exatamente. Eu tomo todo dia de manhã. E tomo. Eu acho bom também. Eu sinto uma diferença. Os suplementos são espetaculares. O que eu acho é que as pessoas muitas vezes precisam de X e compram outros produtos totalmente diferenciados. E depois já nós sabemos o tipo de suplemento que é melhor, as dosagens, o tipo, como por exemplo, tem alguns suplementos que são em cápsulas, outros em comprimidos, outros em cápsulas oleosas ou em gotas. Então, tudo que é líquido, tudo que é comprimidos sublinguais.
em gotas. A absorção é muito melhor, principalmente se o intestino estiver comprometido, derivado de alguma questão de saúde. Então, aqui a gente tem que ver que tipo de suplemento a gente quer introduzir. E o que as pessoas fazem, na maioria das vezes, é comprar pela própria cabeça, não sabe fazer uma escolha melhor de uma B12, de uma vitamina C, o que é melhor aqui. E sabemos o horário de introduzir, como, por exemplo, a vitamina D3, as pessoas não costumam tomar. É uma vitamina super barata, não há grande publicidade. Mas ela é anti-inflamatória, ela está associada a vários tipos de melhorias em patologias. Inclusive no Covid. Exatamente. No Covid também tivemos a melatonina. Ninguém falou sobre isso. Exatamente. Antioxidante protegeu a parte pulmonar. E as pessoas acham que a melatonina é apenas um hormônio para dormir. E ela tem muito mais vantagens. Falando nisso, não sei se sabia, mudando totalmente de assunto, Portugal está no segundo país mundial a vender mais produtos para dormir. Sim, é Olha o nível de estresse. E eu, como nutricionista, eu jamais posso pensar em fazer um plano alimentar restritivo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. Nos últimos 5 anos, aumentou-se muito a ansiedade, a depressão, esses sintomas de irritabilidade. Então, um plano alimentar restritivo não é funcional, onde eu diga, tu não pode, tu não pode, não pode. Não existe, não funciona. Como eles têm pressa de tudo, sempre na correria, na ansiedade, e é verdade. Vive sempre o futuro, não vive o hoje, não é? Então o cara corre para chegar ali e parar, e dali para frente ele vai a 10 por hora, você entendeu? Então a pessoa faz o estresse nela própria, não é? Ou Sim, não, não é? exatamente. E eu acho que tem que viver em paz, né? É. Quanto mais, melhor. Temos que procurar esse Você equilíbrio. hoje, como nutricionista, você recomenda o uso de polivitamínico? Claro, vários. Tem O centro vários. é bom. O centro é bom, mas eu gosto muito de colocar um específico para cada situação da vida. Do mesmo jeito que o bebê, quando nasce, tem aquele tipo de alimentação, nós, ao longo da vida, devemos mudar, fazer essas modulações. Se treina, se não treina, derivado da idade, peso corporal, altura, e principalmente a mulher quando chega naquela fase da menopausa. Então, a gente tem que, ao invés de comprarmos um centro, imagina, no teu caso não, já sabes o que toma, tem já a tua orientação. Mas o que era mais importante para mim? Um complexo multivitamínico, ou será que nesse momento não era mais importante introduzir um zinco, que vai aumentar a minha massa magra, aumentar a minha testosterona? Do que eu preciso? Eu estou na idade fértil, se calhar. Se eu quero engravidar, eu posso, no lugar de aqui um multivitamínico, posso introduzir o zinco? Então, para cada fase da vida é interessante. Se tivermos um acompanhamento, claro, tem que ter colocar. um acompanhamento, Nós fazemos aquele acompanhamento inicial e depois podemos só fazer uma manutenção com o multivitamínico. Eu sou adepto a isso, Ana. Sempre fui. Eu estava falando agora há pouco. É outro tipo de serviço, mas é também. Vou fazer meus documentos sozinho. Não, vai procurar um advogado que você não vai ter erro. Vou fazer uma dieta. Não. Procura uma nutricionista que você não vai ter erro. Até para não ser enganado, Pra não é? não ser E enganado, acaba por gastar 2 vezes. Hoje eu faço um acompanhamento com um osteopata e ele é nutrólogo também. Então, tudo que eu tomo é feito em cima do que ele fala. Claro. Então, fiz uma bateria de exames, muitos exames. Ele pediu sangue, urina, tudo. Em cima do que ele falou, eu vou fazendo o acompanhamento ali. Toma esse, tem que tomar esse, tem que tomar aquilo. Hoje eu tenho colesterol, Tudo regulado. Tudo regulado. Eu tenho 57. Quando eu estava mais gordo, era tudo desregulado. Eu comecei a fazer com ele rapidamente, entendeu? Regulou tudo. Graças a Deus. Né? A alimentação ela é fantástica. A gente consegue aqui regular vários tipos de patologias. Há muita gente que quando vem à consulta já vem com aquela preocupação e diz, olha, que eu tenho fatores genéticos, por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo. E a alimentação, comprovadamente, ela consegue modular toda essa parte genética. Mesmo que eu tenha uma predisposição, já foi comprovado cientificamente, que o que vai também aumentar essa predisposição é o meio em que eu vivo, o meu estilo de vida. Se eu tenho uma tendência à obesidade e eu tenho uma vida sedentária e eu como mal e não me cuido, não é o fator genético que está me levando à obesidade, não é? Por isso é que é muito importante nós vermos esses valores e tentarmos nos cuidarmos mais, fazer um tratamento preventivo. Porque, assim, esperar chegar os níveis do colesterol subir ou do açúcar subir, eu acho que é desnecessário. Com tanta informação que a gente tem, uma consulta de nutrição não é, assim, nada absurdo para se comparar a isso. Eu tenho muitos clientes que eu fico mesmo assim, poxa, que legal, acho tão bonito. Quando eu recebo clientes novinhas, que não estão preocupadas com o peso, que estão preocupadas com outras questões. Olha, Ana, eu estou me sentindo mais cansada. Ou então comecei a treinar, estou a sentir uma cãibra, como eu tenho uma miúda lá em Viseu.
ela tá a tirar o curso de esporte e começou a sentir cãibra. Linda a menina, magrinha, bem feita, maravilhosa. Ela treina bem e procurou simplesmente porque queria melhorar a parte da alimentação dela. E eu acho isso muito bonito. Por quê? Porque ela está se prevenindo. Sim. E o que na maioria das vezes as pessoas deixam chegar aos extremos e aí já vem com medicação. E a medicação tradicional, ela traz outros prejuízos para a saúde, né? Como, por exemplo, o uso da simvastatina, que a gente já sabe que ela é prejudicial para a parte óssea. Como, por exemplo, quem Minha toma... mãe toma. E depois é outro caso, como, por exemplo, que normalmente os meus clientes que estão fazendo tratamento com simvastatina, um suplemento específico que eu uso, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Os complexos B são muito bons, mas nesse caso eu coloco uma coenzima Q10. Q10, normalmente exatamente. já está mais baixa. Sim. Quem toma metformina tem que tomar B12, porque a metformina é para diabetes. Sim. Pronto, então normalmente quem toma metformina, por isso que eu digo, cada caso é um caso. O que é bom para ti pode não ser bom para ela. Sim. São fases de vida diferentes, são patologias diferentes e isso é importante um profissional saber. Aquelas recomendações de internet são recomendações para pessoas saudáveis. Ela não está levando em consideração a tua situação. Exatamente. Quando eu recebo muitos meus pacientes, eles já vêm com algumas informações. Ai, olha, já viste esse pudim proteico? Aqui, se eu posso usar? Ou então, vi na internet essa receita fitness que leva chia. 1000 calorias só de chia no pudim. E eu digo, que legal! Mas leva chia. É saudável para o intestino, eu posso fazer? Vamos trocar a chia por outra coisa? Sim. Vamos reduzir a quantidade dessa chia? Porque a chia é super calórica. Sim, exato. Não é que ela não seja saudável, mas tu quer fazer um hipocalórico na perda de peso? Tens que saber fazer essa contabilização. É igual açaí, né? Açaí. É bom, não é? É bom, adoro açaí, mas peraí, pô. Peraí, vai com calma, que ele é power. Por exemplo, eu tomava agora, depois que eu resolvi fazer essa parada de comer, eu reduzi também tomar Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola zero absurdamente. Hoje já troquei por água. Tomo um pouco, mas eu tomo muito mais água do que Coca-Cola. Ando no carro agora com 2 garrafinhas de água, tomando. Acabou, paro, compro outra, entendeu? Tomo Coca-Cola? Tomo. Mas não é igual eu tomava há um tempo atrás aí. Claro. Entendeu? Não tomava água, era Coca-Cola durante o dia e noite inteira. Acordava para ir... Descia, vinha comer alguma coisa, com fome de madrugada, vinha, toma coca. Aí o que acontece? Meu estômago ficou reduzido, você deita, o refluxo vem, sabe? Vem até o ácido que vem, que você começa a arder tudo aqui. Eu vou parar com isso. E resolvi parar. Isso tem muita gente que também passa por isso quando o jantar é tardio. Sim, exato. Come no outro dia seguinte, de manhã não tem fome, não conseguem perceber porque não tem fome. Sim, e eu acho que, se eu for fazer assim uma contabilização por cima, é mais da metade das pessoas tem essa dificuldade. Acordam de manhã, não tem fome, porque o jantar foi um jantar tardio e mais cheio daquilo que não devia. O português costuma dizer que peixe não puxa carroça. Então vamos comer o peixe à noite. À noite não tem carroça para puxar. À noite a gente vai para a cama. É da mesa para a cama. Então, uma pescada, um peixinho desfiado, um camarãozinho na salada. O camarãozinho também é muito leve, não tem muito... Boa. É uma boa opção. É hipocalórico, tem poucas calorias comparado com as carnes. Então, nem que seja uma carnezinha branca, eu preferia que não tivesse as carnes no jantar. Evitava que o mal-estar de manhã... Melhora o teu sono, melhora a digestão, azia, mal-estar, o refluxo. Todos esses sintomas também começam a ficar melhores. Sim, graças a Deus, porque não é fácil. Então eu resolvi parar também. Agora eu tomo muita água e não como nada à noite. Tenho fome? Tenho, mas se adapta. Rapidamente se adapta. Porque no momento que tu diz pro teu cérebro, eu tô com fome agora, mas de manhã eu vou poder comer bem, exatamente. a tua fome começa a ficar mais amenizada. Porque de manhã teu corpo já está preparado. Quando a gente começa a mudar os horários, o despertar da cama já é aquela coisa. O que eu vou comer? Tô com fome. Já é legal, é interessante essas trocas. E às vezes eu troco também, ao invés de fazer... Eu gosto muito de presunto e queijo, que é fiambre, né? Exato. Então, eu, ao invés de fazer pão com fiambre e queijo, eu ponho fiambre, queijo e um ovo, como ali, sem o pão, sabe? Para dar uma amenizada. Mas o pão entra bem de manhã. E aí, à tarde, na hora do almoço, eu almoço e tal, como pão. Eu gosto. Né? E aí, à noite, já dá aquela parada. Exato. Já consegue equilibrar mais a glicemia, porque não vai colocar aqui grande quantidade de hidrato ao deitar. Sim. Eu, por exemplo, na hora do almoço, tomo lá uma lata ou uma Coca-Cola e tal. Dali para frente, água.
À noite, água. É. Entendeu? As pessoas falam muito do, o que é melhor? A gente sabe que tudo faz mal, não é? Depende muito do teu objetivo. Por isso que as pessoas falam muito o que é melhor. A Coca-Cola tradicional, a gente sabe que tem açúcar, toda a gente já sabe o que significa açúcar. A zero tem o aspartame, que já foi considerado pela OMS Sódio, né? um produto cancerígeno, não é? Sim, exato. Mas aí a gente tem que ver o equilíbrio, tal e qual como o Edu está a fazer, eu acho que está a fazer bem. Começou por reduzir, não foi uma coisa que chegasse assim, acaba com tudo. E tira outra, tudo. você também não pode também, isso é fato, você não pode também tomar muita água, que te faz mal. Vai chegar um momento que faz, dependendo da quantidade. Existem alguns cálculos que a gente faz por dia, mas aí também vai depender dos tipos de trabalho que tem. Eu atendi uma senhora que ela trabalha numa fábrica com muito calor, então eu não posso comparar a hidratação dela com a minha que trabalha num ambiente fechado, regulo o meu ar-condicionado, não perco uma gota de suor. Sim, exato. Então a gente tem que... Normalmente eu faço isso em consulta, coloco um alarme para hidratação e determino uma quantidade de água para aquela pessoa. É claro que as recomendações é de 2 litros de água. Sim. Nada melhor do que uma coisa individualizada para a gente, exato, não é? Exato. Eu tomo bastante. Ultimamente tenho tomado muita água. Que é pra, e eu senti que muda também, né? Sim. Muda. Água é vida. Água é vida, exato. E conforme o tempo vai mudando, né? Sim. Nós também mudamos a quantidade de água. Sim. Eu gosto muito de comer arroz e feijão. Brasileiro, paulista, arroz e feijão. Eu comia à noite, vou jantar, arroz, feijão, carne, não como mais. Entendeu? Eu vou no sushi, como alguma coisinha ali e tal. Começa a notar a diferença da qualidade intestinal, né? O intestino muito mais saudável. Como arroz e feijão na hora do almoço. Aí sim. Aí depois, nada mais desse tipo de comida. Arroz, feijão, carne, batata, mas também pouco, porque eu não como muito, né? Uma estratégia que eu gosto com os meus clientes é um lanche da tarde ser um lanche com alguma proteína, com alguma sustentabilidade a nível de fome. Para quê? Para que chegue na hora do jantar, principalmente que a maioria janta sempre tarde. Nunca ninguém janta antes das 7, na maioria dos casos. Então, como ele já está ali naquela fase, o jantar tem um significado de fome maior, que é aquela sensação do sossego, estou em família, estou em paz, tem a fome emotiva também que está ali envolvida. Estou no sofá, tem a TV e acaba-se por comer mais um bocado. Então, eu gosto de colocar um lanche ali da tarde, às 4 da tarde, uma crepioca, um wrap com atum, alguma coisa mais sustentada, para que à noite, no jantar, ela sinta uma fome, mas uma fome mais leve, em que é aquilo dos legumes, um salteado de legumes, um peixe, vai lhe cair muito bem. Depois do jantar, no máximo, uma frutinha, uma gelatina, um chá, e tá tudo bem, é o suficiente. Você falou de como fala, atum. Eu como muito atum, mas eu gosto também com maionese. Aí você põe numa torradinha e tal. Aí já as calorias já regaçou. Gosto dessa receita, eu vou te dar uma receita fitness para tu fazer o patê de atum. Bom, né? Eu gosto desse eu vou te dar essa receita. Eu costumo dar para os meus clientes. Lembra daquele sanduíche natural que vendia na praia no Brasil? Eu faço ele de maneira mais saudável. Os ingredientes podem ir na mesma, só que no lugar da maionese tem um queijinho de barra, que é o queijo fundido light. Olha, fica igual. Ele dá aquela liga, dá ainda um sabor mais gostoso, porque tem um saborzinho a queijo. Faz aquilo para a semana toda. Eu faço aquilo com atum, meto umas gotinhas de limão para conservar. Chego só lá, barro e já está. Eu gosto muito de fazer com os wraps. Já deixo ele todo enrolado, deixo feito no frigorífico, é só pegar e seguir. Assim tu não erra a dieta. O pior erro da dieta é quando tu quer fazer dieta, chega na cozinha e diz, o que eu vou comer? Quando não sabes o que vai comer, é porque tá mesmo a correr mal. O que você fala aquelas garrafinhas que tem nos mercados, escrito lá, proteína e tal. Eu, no meu entendimento, sou leigo, mas no meu entendimento é igual você falou. Eu acho que você tem que tomar a dose recomendada para você. É exatamente isso. Não adianta você gastar dinheiro naquilo que não vai fazer efeito. O cálculo da proteína a gente faz por cada quilo de peso. Sim, exato. E aí vai depender da fase de vida em que estás. Se és uma criança, se és um homem treinado, ela vai de 0,8 a 2 gramas. Dependendo do cliente que vier, eu vou fazer aquele cálculo para ele. Como que a gente introduz a proteína? É outra informação bem enganosa que as pessoas já veem. Tenho que comprar whey? Não. O whey é para aumentar a tua proteína quando tu não consegue comer. Como, por exemplo, há pessoas que não têm intervalo, ou então tem 5 minutos, e o que a gente faz? Para ela não ficar totalmente sem comer, ou é uma barrinha, ou é um whey com água, ali, uma coisa muito rápida. Ou então, quando a pessoa diz assim, olha, no jantar, não quero jantar, não tenho apetite, para nós colocarmos uma dose de proteína no jantar, até se coloca ali um whey com fruta, uma coisa assim. Você recomenda whey com água ou whey com leite? O whey pode ser como tu
achar melhor como gostar. Pode ser com aveia, pode ser com fruta, pode ser com leite, pode ser com água. Depende do teu objetivo. Se é perda de peso ou se é hipertrofia. Com a hipertrofia a gente põe bastante fruta, abacate, banana, colocamos o leite. Se está na fase ainda de secada, a perda de peso, quanto menos calorias, melhor. Mas e assim, para ser muito sincera, quanto mais natural, melhor. Só o que acontece? Nas dietas, as pessoas querem sempre coisas à mão, mais fáceis. Então, aqui entra muito os iogurtes proteicos, as barrinhas proteicas, para fazer substituto, porque tem mesmo gente que quer fazer dieta, mas muitas vezes o trabalho não lhe permite comer. Ela não tem mesmo tempo de comer. Tem pessoas que fazem horas seguidas, tem pessoas que não conseguem fazer uma refeição completa. Então, para completar a proteína, a gente encontra aqui algumas estratégias. Mas o whey não é para toda a gente. Vai depender da situação, da quantidade de proteína a consumir ao longo do dia, vai depender do tipo de alimentação que a pessoa faz. Eu tive uma senhora que ela me procurou, ela fazia uma alimentação vegetariana, mas não por ser vegan, ou simplesmente ela não gostava das carnes. Como ela não comia de jeito nenhum carnes, ela acabava que comia ovos, não fazia uma alimentação equilibrada na parte da proteína. E como ela não queria mesmo introduzir as carnes, eu sugeri que a gente introduzisse uma dose de whey 2 vezes ao dia, que era o necessário para suprir. Imagina que eu fiz o cálculo e ela precisava de 150 gramas por dia. Aquilo que ela comia não chegava a 100. E um erro muito grande é, eu como muitos ovos. Os ovos só tem 5 gramas de proteína, gente. Sim, é verdade. Não chega. Então, aí fartasse de comer ovo e depois, Quando eu era mais novo, que eu treinava, eu tomava muita clara. Porque a gema tem mais calorias, por isso que antigamente as pessoas ainda faziam isso. Albumina pura, né? Clara. Eu tomava muito, 12 por dia. Pois. Bastante. Mas hoje a gente não precisa fazer isso por conta dos produtos proteicos que tem à venda que vem ajudar, não é? Sim, Os pudins proteicos têm 20 gramas, que equivale a 4 ovos. Sim, 4 ovos, exato. Facilita a nossa vida nesse sentido. Mas no caso dela, para alcançar a proteína que ela precisava, nós precisávamos colocar 2 doses de proteína. Nesse caso, é bem válido. Tem pessoas que não precisam, então, a tomar a proteína desnecessariamente. Exatamente. Fala ali para nós o seu @, de novo. Ana.vasconcelos.nutri. Ana com 2 N's. Isso. E a Ana, como vocês estão vendo aí, é especializada em reeducação alimentar, vai estudar o que você precisa para te dar uma alimentação balanceada para você atingir o que você quer, o seu objetivo. Ou é perda de peso, ou é ganho de massa, tudo isso tem que ser estudado, meu amigo. Não adianta você chegar no mercado, vou comer, porque o cara come frango com batata, você vai comer frango com batata. Não, o cara só come frango, precisa ver o que foi passado para ele e o que vai ser passado para você. Qual é o teu objetivo, Qual é o seu objetivo? Me diz qual é o teu objetivo que eu te ajudo a chegar lá. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, com a ajuda de um profissional, você vai atingir o seu objetivo. E se você for um homem dedicado ou uma mulher dedicada, o seu objetivo vem mais rápido ainda. Né? Eu faço a minha parte quando o cliente faz a dele. Muitas vezes eu fico bem surpreendida com os resultados que a gente vê passado ali 3, 4 semanas. O ganho da massa magra e a perda da massa gorda. Quando nós fazemos dieta por si só, que fazemos um hipocalórico, sem as quantidades ideais de proteína, o que acontece é perder o peso, mas dentro daquele peso que é perdido, perde-se muita massa magra. E a massa magra, né? Não convém a gente perder, já dá tanto trabalho para ganhar. Trabalho para ganhar, exatamente. Fora que ela é protetora de vários tipos de patologias. Quanto mais massa magra a gente tem, mais a gente consegue perder peso também. Por isso que antigamente acreditava-se muito naquele exercício de correr para emagrecer. E hoje já está bem visto, e a Nanda melhor do que ninguém sabe disso, que o que se faz de emagrecer é o ganho de massa muscular. Exatamente. E aqui, no caso da perda de peso, o ideal seria mesmo ter um plano alimentar para que consiga perder peso, perder gordura, baixar a gordura visceral e aumentar a massa magra, ou pelo menos manter aquela massa magra. Sim. Hoje, lá na sua cidade, lá na Terra, você atende um gabinete ou 100% online? Não, lá eu tenho o meu espaço. Você tem um gabinete? Tenho lá a minha clínica. Que é onde atende seu marido, que é o osteopata. Exato. Vocês dois atendem juntos. Exato, é em Santa Comba, chama-se Clinatura, também temos a página... Clinatura. Temos o Facebook e o Instagram também. E lá o Instagram é @Clinatura? Exatamente. @Clinatura, lá em Santa Comba. Santa Comba do Dão? Santa Combadão. Santa Combadão. Eu também atendo Coimbra, Viseu, Marinha Grande. Mas o seu gabinete é em Santa Combadão? O meu gabinete, o meu próprio gabinete é em Santa Combadão. Tá. Tem lá o meu espaço. E o maridão é osteopata, qual o @ dele?
Não sei. Não basta. Não, o da Clinatura é ele que mexe, então tá lá todos os serviços da clínica. Temos lá outros serviços também, temos lá outros profissionais. Clinatura. Vai lá, procura, tem os dois lá. E tem outros profissionais também que atendem lá, não é? É isso mesmo. É. Isso em Santa Combadão. Em Santa Combadão, ali próximo a Viseu. De Coimbra, exato. Como é? Aveiro, tal. Então você tem toda aquela região. Sabes uma coisa muito curiosa? Quando uma pessoa gosta de um serviço, ela não faz conta da distância que vai. Exato, é o que eu falei, tem toda a região. Mas eu nem estou a dizer por mim. O meu marido, ele já trabalha com isso há muitos anos. Então, ele tem cliente em Lisboa. Vocês têm a noção de Lisboa para aquela zona? Sim. Como é longe. Então, ele tem lá uma senhora que vai de Lisboa. Ela vai uma vez por mês. Ela vai todos os sábados. A maioria dos clientes dele são pessoas de longe. Porque são aquelas pessoas que têm aquelas histórias do aleijei meu braço, fiz imensos tratamentos e nunca me curei. Fui lá, ele tratou-me. E a pessoa, olha, tens que ir ali, tens que ir. E depois as pessoas costumam fazer manutenção. Então, a gente tem ali clientes que vai para ele mesmo de muito longe porque diz, olha, eu não consigo fazer esse tratamento em outro lado. Só consigo mesmo fazer contigo. Não há outro que faça aquilo que ele faz. Por acaso, não é porque seja meu marido, não. Mas as coisas que eu já vi lá, já vi pessoas mesmo a chegar lá sem conseguir andar, sem conseguir mexer. E já saem a falar, a sorrir e tudo. Porque quando é contraturas, é complicado. Quando ela fala... Para quem é brasileiro e está chegando aqui, quando ela fala aleijei meu braço, machucou o braço. Né? Quando a gente machuca, aqui fala aleijei, não é? Aleijei meu braço e tal. E o osteopata, eles têm umas técnicas que eles aprendem de massagem e também de raio ultravermelho, né? Aquele ato... luz vermelha. Acho que chama também quiroprata, ele também faz a quiropraxia, que é instalar o pescoço, as costas, e com o tempo eu aprendi também a instalar as costas, é bom. Sensacional, né? Uma das coisas que acontece muito é na dor de cabeça das mulheres, a enxaqueca. A mulher é muito mais estressada que o homem, não é? Muito mais ansiosa. E a primeira coisa que acontece na mulher é aquela dor de cabeça aqui, que pega os ombros. Então, quando eu digo que estou com dor de cabeça, ele vem por trás, aperta. Já tens aqui contraturas. Olha, ele dá ali uns apertões, tira as contraturas, a dor de cabeça vai embora. Por isso que é importante a gente se conhecer mesmo. A dor de cabeça é por causa da lombar. É contratura, às vezes. E as contraturas causam imenso dor de cabeça. Por isso que é mesmo importante um bom profissional para dizer exatamente o que tens. Sim, para fazer isso, né? É isso. Não fica ali com... Então... Se vocês forem lá na Clinatura, vocês vão ter vários especialistas lá que vão te ajudar no que você precisar. Começando aqui pela Nutri e depois também pelo nosso patrão, ele é osteopata e também quiroprata. Então ele vai te ajudar, reikiano, vai te ajudar em várias especialidades aí. Então Clinatura ali em Santa Combadão. Santa Combadão, que é pertinho de Coimbra e pertinho de Viseu. Está ali no meio. Exatamente. Né? Viseu e Aveiro, está ali no meio. Então, entra lá no @Clinatura e também @Ana com 2 N's, .vasconcelos.nutri. Ela vai te explicar lá o que você deve fazer para você atingir os seus objetivos que você tanto busca. Ganho de massa, tem uma dieta diferenciada. Perda de peso, tem outra dieta diferenciada, né, Ana? Exato, é isso mesmo. Eu não quero ganhar nem perder, eu quero manter. Tem outra dieta diferenciada. Eu tenho um cliente que nem é para ganhar nem perder, é para qualidade de sono, dorme mal. Sabes que a gente está a ficar cada vez mais complicado com os jovens. Eu outro dia atendi uma miúda e pensei, é uma miúda nova, saudável, é basicamente o plano alimentar. Porque normalmente a pessoa mais velha tem 300 medicações que está a tomar, já fez várias cirurgias, então a anamnese acaba por perder mais tempo e ser maior. Quando eu comecei a atender a miúda, olha, ela tinha tantos problemas ou mais do que qualquer outra pessoa de 40. E estava tudo relacionado ao emocional dela, ansiedade, não conseguia dormir, já tinha feito várias medicações, já tinha ido no psicólogo e eu fiquei, poxa... Como é que é possível termos chegado a esse ponto? E tudo isso a gente consegue controlar isso com alguns suplementos. Muitas vezes, estás a tomar uma medicação para te induzir a um estado de felicidade e acaba por não conseguir porque tu pode estar simplesmente com falta de serotonina, melatonina, coisas que podemos aqui ajudar a transformar através da alimentação ou da suplementação. E ali a pessoa fica anos e anos e anos daqueles tratamentos que nunca tem cura, troca a medicação por uma medicação mais forte. E assim a gente vai num ciclo muito complicado. Através de um checklist ali, você chega
exatamente o que a pessoa está precisando, não é É isso? exatamente isso, através dos sintomas, Sim. da medicação que ela toma. A medicação já diz muita coisa. Através da medicação eu percebo as necessidades que ela tem, Sim, porque já exato. tira. Como, por exemplo, quem tem tendência a anemias, eu estou sempre a dizer, não tome um cafezinho a seguir o almoço. Sim. O cafezinho tira o ferro. Sim. No teu caso também seria o ideal, depois do almoço, não tomar o café, para não ter essa perda do ferro. Sim, E normalmente o que as pessoas fazem é Sim. sempre após a refeição apetece um café, não é? eu não bebo, não. Ainda bem, Eu não ainda bebo bem. café. Nesse caso, mas nesse caso seria, tomaria o café descafeinado. Sim, sim, Pronto. sim. Tomas o café tradicional de manhã, um cafezinho descafeinado a Sim, seguir o almoço, exato. para não termos aqui a perda do ferro daquela Ferro. alimentação. Exato, exato. É simples, é só ir a uma consulta de nutrição, fica tudo Exato. feito, Já é. horários de comer. Mas é também não tudo. adianta só fazer uma consulta, né? Tem que fazer uma consulta e depois o acompanhamento. Né? Não adianta, eu fiz a consulta. Não, mas e o Não. acompanhamento? Né? É, a consulta sozinha não faz nada, Sim, não é? exato. Às vezes também esses clientes também são um bocado complicados, que às vezes o cliente que procura nutrição, nem sempre ele está focado na perda de peso. Às vezes ele vai porque o médico de família chamou-lhe a atenção pelo peso, ou o marido, a amiga disse alguma coisa, ou porque alguém começou a perder peso e ele também quer entrar Sim, naquele sim, grupo de amigos. E vai e acaba por não ter muita força, porque não era isso que ele queria. Não era aquele momento que ele queria perder peso, não está focado para aquilo. Sim. E às vezes, infelizmente, acontece do cliente não Não chegar. prosseguir, Exato, não ter os exato, resultados que quer. exato. Não está numa fase para isso. E também tem aquele cliente que não cumpre o que é pedido e depois acha ruim que a nutricionista não é boa. Né? Tem esse detalhe. Claro também. que tem. Ele não fez nada para melhorar e acha que a mágica vai acontecer. Nossa, isso graças a Deus é raro. Mas uma vez aconteceu-me, eu tenho tanta história para contar que eu ficarei aqui de coisas estranhas que me acontecem. Olha, eu estou enjoada de comer as frutas. Então, mas por quê? Temos tantas frutas. Olha, não tens opção no meu plano? Ela disse assim para mim e mandou-me mensagem pelo WhatsApp. Só que eu não tenho o plano dela à mão. Eu faço muitos planos e eu não sei o que eu coloquei. Eu achei um absurdo porque eu não faço restrição de verdura, nem de legumes, nem de fruta. E aí eu fui ver no plano alimentar dela e eu disse, mas por que não tá já a comer fruta? Ai, olha, sabes que eu só gosto de morango, de melancia, não sei o quê. E dentro eu não gosto de legumes, só gosto de alface e cenoura ralada. E eu fiquei assim, mas olha, eu não te restringi. Sim. Tu pode comer um leque de legumes, verduras e frutas. És tu que não gosta. Sim. E ela ficou chateada. Não sei como é que isso é Porque possível, não mas estava escrito, ficou. ó, tem que comer tal, não é? Aí depois reclama. Se está escrito, reclama também. Mas tu sabe como é que é o ser humano, não é? Ele gosta de pegar naquele problema para colocar a culpa no outro, porque é mais fácil, pesa Mais menos fácil, do exato. que eu assumir que eu estou errado e preciso fazer mudanças. Sim, exato. Infelizmente, né? E, infelizmente, a gente lida com pessoas diariamente assim. Eu acho isso um bocado complicado, né? Bem a gente, complicado, né? porque a gente tem que deixar um bocadinho de lado aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não quero isso pra mim, não. Não dá, não. Vamos Não mudar. dá, vamos evoluir, vamos aprender coisas novas, não é? exatamente. Vamos se ressignificar. Claro, se tu sabes mais do que eu, mesmo que aparentemente eu não saiba que tu sabe, vou calar, ouvir e pensar, será que o que ele diz está fazendo sentido ou não? É verdade. Eu gosto muito de pedir às pessoas para terem atenção plena daquilo que fazem, porque as pessoas têm atitudes e depois dizem, eu não fiz isso? Fez. Volta um bocadinho a fita atrás, tenta ver o que tu fizeste. As pessoas fazem tudo na impulsividade, no correr, e nem sequer se apercebe se magoou o outro, se fez alguma coisa errada, se falou algo mal. Sim. Eu acho que a gente tem que parar um bocadinho, que isso está a causar muito estresse. Se analisar, né? Tá muito desequilibrado e as pessoas também estão esquecendo um bocadinho da ética também, não é? A ética é zero. Temos que voltar a lembrar os tempos antigos. Sim, é verdade. Acho que antigamente se tinha um pouco mais de ética. Hoje em dia, zero. esqueceram um bocadinho isso. Em Infelizmente. profissional, em casa, seja lá onde for, acho que essa parte também é importante. Bom, Ana, espero que tenha gostado de bater um Eu papo adorei. com a gente aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu sou cearense e cearense adora falar, não é? Ô, meu bichinho, né? Oxe, vixe Maria. Ave Maria, Terra mulher, boa, né? cadê o cuscuz? Terra boa demais. Exatamente. Eu gosto muito da sua terra. E eu também. Eu gosto muito. Aquele calorzão. Beach Park. Ih, Nossa, Beach você Park. gosta das coisas boas. Beach Park é bom demais, né? Eu gosto muito de lá. Gosto muito. Eu gosto de ficar ali na praia. Tem o Ceará. Eu gosto de ficar no Ceará ali, que é de frente com a feirinha, tá tudo ali. só Frente passar com o rua, mar, chinelinho. exatamente. Um pouco mais para lá em Iracema dá para você frequentar a praia. Ali já não dá porque é pedra. Né? Nossa, mas eu tenho tanta saudade daquele calçadão, É de passear calçadão, naquele, é bom aquela demais. animação, as Sim, músicas, sim, loucuras. sim, Ai, sim. tão bom, tão gostoso. Um pouco mais para trás lá tem o Crocobit, tem o Chico do Caranguejo,
Quando eu comecei a frequentar Fortaleza, o Chico Caranguejo era desse tamanho. Hoje é uma potência, né? Não é? É, o cara venceu vendendo caranguejo, né? Ainda bem. Graças a Deus. Né? Quem persiste, Sim, meu amigo. sim. É como em tudo na vida, na financeira, Sim, na sim, dieta. quem persiste, Não adianta tirar um curso e ficar na sim, teoria. Quando a gente sim. começa a colocar em prática, Sim, o resultado vem de certeza. sim. Exatamente. Eu até falo, quando a gente quer abrir um negócio, você tem que estar disposto. A tudo. Porque você tem que dar o seu máximo. Não é? Porque depois que o negócio flui, você querer vir na janelinha, você quer pegar carona, né? Aí não dá, né? Aí depois a gente tá lá no auge, né? Ainda escuta assim, ai, fulana teve tanta sorte. Sim, Ai. exatamente. Teve tanta sorte. Uma vez, na altura que eu era estudante, eu estudava, o meu período de estudo era na madrugada. Sim, Então eu trabalhava, tirava a madrugada para estudar, Sim. para fazer a prova no outro dia. sim. Então nesse dia eu tinha tomado café e tinha tomado muito chá verde. Uhum. De manhã o arrependimento bateu, meu coração estava quase sem voltar. E eu só pensava assim, meu Deus, eu vou morrer por causa de uma prova. Sim. E vou deixar minha filha aí, por quê? Porque eu tomei muita cafeína, o Sim, chá preto é cafeína, cafeína. E foi, assim, um disparate. E eu pensei, nunca mais que eu misturo os dois juntos. Sim. E há pessoas que misturam tudo e ainda metem os energéticos, Sim. Aí que é extremamente dá um prejudicial. estouro no coração, não sabe por quê, não é? É isso. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já penso de uma outra forma. As pessoas, às vezes, fazem uma tempestade aí. Deu um problema, tá com um problema financeiro, um problema ali no relacionamento. Isso não é problema, não. Isso a gente resolve. Então, não é? Nenhum problema é maior que nós. É Nós verdade. que causamos, a gente vai resolver. Agora, tá com terminal, tá muito mal, aí é problema. Isso aí Aí é problema, pesado, é aí pesado. problema. Mas eu também concordo contigo, porque eu acho que são dificuldades, né? Sim, Estou sim, enfrentando uma dificuldade num amigo, Sim, numa sim, situação. sim, Eu também não sou de reclamar, já ultrapassei essa fase, graças a Deus já sim, aprendi. sim. Eu vi uma cena outro dia, Ana, pós-guerra, e tá lá o repórter entrevistando uma menininha, pequenininha assim, ó, e ela só ria. E perguntou se estava tudo bem, ela só ria. Cadê seus pais? Morreram. E você já comeu hoje? Ela ficava olhando assim, não. E ontem? Não, também. Então, você vê o sofrimento, aquilo é problema. Aquilo é problema Aquilo é um grave, problema, sério, né? grande. As pessoas, eu costumo dizer, e é verdade, só que cada um é dono da sua verdade, Claro. né? É verdade, cada um, sabe, o cara tem onde morar, o cara tem o que comer. E tá reclamando. Reclamando de quê, meu amigo? Fala. É Tem porque um o correio trabalho, atrasou. porque meu trabalho não é bom. Então sai de lá e procura outro. É verdade. Não é? Eu tenho meu trabalho, mas eu quero ser empresário. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Ou você fica ali ganhando aquela merreca ali, certo? E fica ali, ou você, sabe, mete a cara e vai. Porque o que está metendo a cara, sabe, ele sabe que ele precisa de arrumar alguma coisa, mas ele está metendo a cara e ele vai conseguir. Aí depois você quer ir no vácuo? Não, não é assim. Olha, falando sobre isso, antes de eu terminar o curso, eu pensava assim, será que eu vou ter coragem de sair? Porque eu estava trabalhando, como a gente diz no Brasil, de carteira assinada, não é? Sim. Estava com tudo certo, não passava necessidade, tinha as contas pagas, estava tudo orientado. Sim. Então, sair daquela parte onde eu estava para começar na área nova foi bem difícil, porque sentia aquele medo, mas eu só pensava assim, ou eu arrisco, Sim. ou eu vou continuar aqui. Sim. E muitas vezes é importante a gente saber se a gente quer continuar no confortável ou se a gente quer arriscar para uma coisa melhor. E ainda bem que eu tive essa coragem, porque eu amo a minha profissão. Sim. Cada dia eu vejo coisas, conheço pessoas, Sim. clientes que têm vidas transformadas através mesmo da alimentação. Seja a nível de peso, ou a nível da parte da estética, que também trabalhamos a parte da estética, ou a nível de saúde, que é extremamente valioso para mim quando um cliente vem e diz, olha, sem medicação alguma, baixei colesterol, baixei triglicerídeos, eu fico super animada, a saúde intestinal, fico mesmo muito animada. Mas nessa altura, foi ali um misto de emoções do vou, não vou, o que eu faço? Muito medo, porque eu estava sozinha em Portugal, com a filha para criar, para sustentar. Então, eu não podia só dizer, olha, chefe, das minhas contas, e já estava nesse emprego há muito tempo, era seguro. Então, eu acho que muita gente passa por isso, por essa, será que vou, será que não vou? Então, esse será que vou, será que não vou, é um medo que às vezes você pode perder uma oportunidade que vai arrebentar. Aí você vai, o cara te convida, ô Ana, vamos comigo? Eu vou, mas eu não posso, eu vou, mas... Aí o cara arrebenta, você fala, porra, eu tô junto. Fala, não, você não tá junto. Vamos ali no podcast do Etu. Não vou tá não, junto. é longe. Eu vou. Eu vou, pô. Ele vai arrebentar e eu vou com ele. Então, é bem isso, amém. Claro.
Aí eu falo, isso. porra, cara, eu investi tempo, Claro. investi dinheiro, e você? Entendeu? Não, mas peraí, pô. Tem que se dedicar. Não é isso que você quer? Mas é verdade, Então você é tem que se mesmo dedicar, isso. cara. Sabe? Já passou pessoas ali, ó, sabe? Que as pessoas vê uma situação, elas costumam, como fala, misturar a história. O Eduardo, pessoa física, é uma coisa. O podcast é outra. É o podcast que está chamando você, não é o Eduardo, pessoa física. Claro. E as pessoas costumam misturar as estações. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu sei como é que isso É funciona. complicado. Né? As pessoas às vezes não conseguem. Por isso que eu disse que a ética é importante. sim. Porque se nós tivéssemos um pouco mais de ética, isso não acontecia. Sim. Acontece muitas vezes de eu receber mensagens. Sim. O que eu faço para emagrecer? A vontade que eu tenho de responder é assim, uma consulta de nutrição. Sim. Percebe? Porque assim, a informação que eu vou te dar, Edu, eu estudei para isso. Sim, exatamente. Às vezes exatamente. tu pode ir numa consulta e eu só regular os teus suplementos, tirar alguns e meter outros. Sim, Não, mas eu vou pagar só para isso? Mas eu estudei para isso. Estudei para isso. Não, então você faz sozinho. Exatamente. É a mesma coisa chegar para você e falar, Ana, faz uma receita. Receita não, uma dieta para mim aí. Mas pedem-me. Então. Pedem-me muitas vezes. Porque você é minha amiga. Não, peraí. Ai, quantas eu vezes. estudei para isso e a minha profissão me mas dá não o custa direito nada. de ganhar para isso. Das minhas 2 ou 3 dicas não custa nada. Sim, É o que as exato. pessoas pensam assim. Sim. Mas eu tenho, graças a Deus, muitos clientes espetaculares que não são capazes de fazer isso. Olha, eu não sou capaz. Te juro por Deus, não sou. Eu tenho parceiros aqui que eu vou no restaurante, certo? E eu já passei por isso. Então, quer dizer, eu fecho um negócio com você, falo, Ana, eu vou lá na sua clínica, vou tirar foto, vou filmar, vou dar a minha palavra que você é boa, tá? Minha cara tá ali. Mas então eu tenho direito a uma consulta e da minha filha. Eu sempre levo 2. São 2. Agora eu chego lá com 5 pessoas, 6. Não, todo mundo é de graça. Não, peraí, pô. É mesmo que eu chegar num restaurante. Eu tenho 2 jantares ali. A cada semana eu tenho 2 jantares. Chego com 4 pessoas. Já aconteceu. Primeira coisa que eu chego no restaurante e falo, ó, já trouxe pessoa para pagar, viu? Eles vão pagar. Claro. Não é assim de graça. Porque o que é combinado não é caro. Exatamente. O que é combinado não é caro. E eu detesto aproveitador. Essa semana eu estava com a minha filha num lugar que é um restaurante também. Eu falei para a pessoa, olha, eu vim aqui e tal, e a pessoa falou que eu não ia pagar, tá certo? Ela falou assim, tá certo. Eu falei, então, mas o que eu não ia pagar era a comida. O refrigerante eu quero pagar. Não, mas eu vou pagar. Ela falou, mas se fosse todo mundo assim, o que tem de gente que vem aqui e quer aproveitar, um negócio tão, sabe, barato, eu falei, pô, sabe, é mal isso daí. Então imagina, Edu, quando a gente trabalha com agenda, com marcação, eu tenho uma agenda toda cheia. Sim. Se todo mundo resolve faltar, imagina o prejuízo que é. Exato. E já me aconteceu com algumas clientes minhas habituais, olha, eu tive um problema aqui enorme, estou a fazer a transferência do valor da consulta. Sim, exatamente. Opa, acidente pode acontecer com toda a gente, mas se toda a mente resolve falhar, então eu tinha cliente marcado hoje mesmo, tinha 2 clientes marcadas para agora de manhã, e uma das clientes disse, Ana, se houver vaga, tu me encaixa. O horário é muito curto para estar aqui, não é? E eu tive que lhe mandar mensagem em cima da hora, olha, vem, que a cliente que vinha de manhã não veio. Não há ali um pouco de respeito, de responsabilidade pelo outro. Aqui acontece muito isso. Muito isso. Tá marcado. Acontece de ser, por exemplo, eu só entrevista de sábado. Na sexta-feira você manda mensagem, não está confirmado. E a pessoa não vem. A pessoa não vem. E toma o lugar de outra pessoa. Exatamente. E eu não sou capaz de chegar na sexta-feira, falar para uma pessoa. Eu sempre costumo perguntar quarta, por aí. Chegar na sexta-feira e falar, ó, você não quer vir no podcast amanhã? Entendeu? Pô, você teve tempo todo para me convidar, você está me convidando porque eu sou um step. Você entendeu? Eu sou um quebra-galho. É verdade. Não é assim, eu não faço. Aí a gente acaba perdendo. Mas isso outra vez entra na ética. Se nós tivermos um bocadinho de ética, nós não fazemos ética, acidente, pode acontecer um imprevisto grave, pode acontecer. Mas na maioria das vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Não é. É fácil de marcar com outro. Falta de comprometimento, é zero. É isso. Zero. É isso.
Imagina, então, o comprometimento com a dieta. Sim, exato. É zero e depois não tem sucesso. Sim. E a culpa não é minha. Sim, exatamente. Graças a Deus, a maioria dos meus clientes tem tido muito sucesso. E a Nanda sabe disso, que eu trabalho junto com a Nanda. E os meus clientes são os clientes dela. E ela vê o resultado na diferença da dieta quando eles começam a estar mais aplicados. Tanto que ela nota logo quando o cliente está a fazer dieta, quando aquele que não está. Ela nota logo a diferença. Eu quero te apresentar no grupo e te apresentar lá no Hot Seat também. Quero que você também adquira mais clientes para também... Não é só você ganhar. Eles ganharem também uma nova educação alimentar e mais saudável. Né? Claro. Uma coisa mais saudável. Né? Porque, como eu falei, no meu grupo não tem ninguém nutricionista. E lá no Hot Seat também não vai ter ninguém. Então, você tem uma oportunidade de conhecer todo mundo lá, ou conhecer algumas pessoas, não sei se vão todas, mas no grupo tem todas lá. E falar, porque o seu trabalho, hoje em dia, sempre foi, né? Mas hoje mais ainda, porque a alimentação cada vez está pior, não é? Eu estou falando do povo. É tão corrido que come mal, sabe? Não sabe o que está comendo. O índice de obesidade em Portugal aqui se come muito está aumentando. O índice de obesidade e tal. Então, uma alimentação balanceada é sensacional, né? É isso. Ana, obrigado por ter vindo. Obrigada, Edu. Espero Foi um prazer. Adorei. Uma pergunta para você. Você tem religião? Tenho. Acredita em Deus? Acredito. Você é evangélica ou é católica? Olha... Ou é umbandista, ou é kardecista? É o quê? Lembra do assunto que nós começamos a falar? Sim. Posso? Pode falar, tá gravando. Não pode gravar. Não, então, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Você acredito em Deus, com certeza. Se você pudesse, aqui agora, como eu estou aqui com você, bater um papo com Jesus. Ai, Jesus. E perguntar uma pergunta, não é nada de agradecer, é uma pergunta. Qual seria para Jesus? Eu vou fazer essa pergunta para Jesus, por quê? Porque essa pergunta não é minha. Nós em casa, em família, nós temos o costume de conversar sobre várias coisas, política, tudo. E um dia eu perguntei, estávamos 4 no carro, e eu perguntei, se Jesus estivesse aqui agora, o que vocês perguntariam? E a minha filha fez uma pergunta linda, e todos nós dissemos, ok, eu também faria essa. Ela disse assim, eu perguntaria a Deus qual é o meu propósito de vida. Ela tirou essa e eu fiquei, se eu tiver essa resposta... eu vou ter todas as outras respostas. Sim. Se eu vim com algum propósito, né? Porque a gente está sempre a cogitar, será que a gente veio com um propósito? Será que isso aconteceu por isso ou por aquilo? Eu acho que o mundo espiritual é muito vasto. Sim. E o mais importante é nós respeitarmos todos os tipos de religiões. Sim. E eu respeito, eu sou amiga, tu pode ser crente, tu pode ser evangélico, tu pode ser da Umbanda. Eu nunca vou fazer um stop, não é isso? Porque eu em Nova já fiz isso, já quebrei a cara. Vou andar com fulano, porque fulano é de tal, e não sei o que, é boa pessoa. E não é assim que acontece. Quando a gente é nova, a gente é muito lubridiada, escuta muita coisa. Mas a gente vai amadurecendo, a gente tem que tirar as notas através da gente. Sim, exato. Né? Eu tenho que saber se o Edu é boa pessoa através daquilo que ele me faz. Sim, exato. Quando a gente sai, quando a gente convive, se tu é honesto ou correto comigo, a tua religião não tem que me dizer quem tu é. Exato, não é? Por isso eu acredito em Deus, sim. E era fazer essa pergunta, que eu acho que foi uma pergunta sábia da minha filha. E assim eu já ficava sabendo. Se eu vim com um propósito. Desde a primeira vez que eu ouvi essa pergunta que fizeram para mim, a minha pergunta não muda, a minha resposta. Eu sempre pergunto para Deus, e eu faço isso com frequência. Eu tenho uma conversa com frequência com Ele, agradecendo e perguntando. Eu estou no caminho certo? Porque em 2010 eu tive um evento que marcou minha vida e dali para frente, começou o meu propósito de vida. Que foi cuidar dela, sozinho. Então, foi um baque. Para quem tinha uma vida como eu tinha, mudei 200%. Né? E eu sempre pergunto para Deus, eu estou no caminho certo? Esse é o caminho certo? Às vezes eu sou um pouco rígido com ela, mas é porque tem que ser. Porque eu não quero que sofra lá fora. Nossos ensinamentos ainda são com carinho, por mais que seja rígido. Agora, lá fora, o mundo é cruel, né? É diferente, então, não é? A tua rigidez é para proteger. Proteção, exatamente. É diferente. Porque lá fora, ninguém protege ninguém. É pau no gato. Ana, obrigado por você ter vindo, viu? Edu, espero que você tenha gostado. Foi maravilhoso essa manhã aqui com vocês. Obrigado. E é para voltar, não é? Sim. Para os outros eventos, voltar aqui agora. Vambora. Vamos lá. Quero que você divulgue seu trabalho nos nossos eventos. Vamos trabalhar para isso. Nosso evento agora, do dia 16, já deixar claro para você, para Ana, para Nanda que está ali, para as outras pessoas que vão nos assistir, o nome é Hot Seat Leiria.
Assiste Mas livro. lá vai ser anunciado, já estou falando em primeira mão aqui, lá vai ser anunciado a troca. Vai ser Hot City Europa. Então, hoje a edição é Leiria, aí depois a edição é lá onde você está, edição Coimbra, edição Viseu. A gente vai levar itinerante esse produto, Hot Para pegar City. Portugal todo. E depois a gente vai além das fronteiras. Ótimo, Né? perfeito. Temos muitos contatos aí na Bélgica, na Espanha, no Brasil. Vamos levar para fora, para levar o conhecimento das pessoas que estão no nosso grupo para fora também, que hoje, como você faz, muitos que estão no nosso grupo fazem as coisas online, não é? Então, por exemplo, o trabalho da Nanda, que é presencial, eu tenho um amigo lá no Brasil que ele ganhava R$ 2.400 por mês. Na pandemia, ele criou um método de fazer o trabalho de personal online. Hoje ele está milionário. Ganha milhões por mês. Entendeu? Como personal trainer, faz 1 hora de aula por dia e está... Olha, mas eu acho que a pandemia veio também para em algumas pessoas, em algumas profissões, mesmo para inovar. Sim, porque inovar, as pessoas precisaram inovar. criar muita coisa ali na pandemia Era para muito ganhar engessado, dinheiro. as pessoas eram muito engessadas, né? Estavam muito habituadas ao prático, tudo ali. Ao prático. E depois nós criamos muitas coisas online que nós não tínhamos. Os cursos, muitas oportunidades, e acabamos por ter tudo muito mais à mão do que o que tínhamos antes. Exatamente. Veio para facilitar a nossa vida, né? Exato. Então é isso. Obrigado, viu? Obrigada, Edu. Obrigado.